CNN. Interrompemos a nossa programação para ir direto para os Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump faz o primeiro comício após ter sido baleado na semana passada em um ataque. A tradução é da Denise Bobadilha. Pensa nisso, foi exatamente há uma semana, quase nessa hora, quase nesse minuto praticamente. Incrível. Que dia foi aquele? Eu falei hoje no começo da semana que eu estou aqui diante de vocês apenas pela graça do Deus Todo-Poderoso. É verdade, eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Talvez o J.D. estivesse aqui, mas eu não deveria estar aqui. Algo muito especial aconteceu, vamos falar a verdade. Eu quero agradecer o Hospital Memorial da Pensilvânia pelo trabalho sensacional que fizeram, o atendimento, e todos os cidadãos de Butler, Pensilvânia e das áreas nos arredores pelo trabalho deles e o amor que nos mostraram. Foi incrível, foi incrível. Que dia foi aquele? Ninguém nunca viu nada assim. E espero que nunca vejam de novo. Eu acho que a gente estava no meio ali todos os assentos tomados, enfim. As câmeras ali, tentando. Eles estavam cobrindo ali, enfim. Vocês cobriram de maneira justa, vai. O deputado Ronny Jackson, muito obrigado, congressista, pelo cuidado, pelo serviço prestado. Como médico, ele é um médico. E cadê o Ronny? O Dr. Ronny está aqui em algum lugar, cadê ele? Muito obrigado, Ronny. Muito obrigado. Ótimo médico. Um grande almirante, um grande doutor. Trabalhou com Bush, Obama, um cara chamado Trump. E ele falou, quem tem mais saúde entre eles? Ele falou, isso não é nem uma pergunta. E eu falei, amo esse cara. Amo esse cara. Quando ele falou isso... Bom, falei, é meu médico. Ele pode ser deputado, mas é meu médico. É um ótimo deputado, por sinal. Muito obrigado, Ronny Jackson. Vamos continuar orando pela recuperação dos dois cidadãos que se feriram naquele ataque terrível. James, eles estão se recuperando e enviamos os nossos votos para que eles se melhorem. Enquanto o comparatório, o bombeiro, ele foi sepultado ontem. E ele foi um escudo para a família dele naquele momento. Ele era um herói, o Corey Comparatório. Um herói de verdade. Corey. E ele era um trumpista mesmo. Estamos todos juntos. Nunca aconteceu nada como o que vocês viram naquela convenção. Acho que nunca teve uma convenção com essa união, com esse amor. Agora eu vou falar só um segundo. Até pela imprensa. Eu quero ser legal, mas as notícias falsas também saíram dali. E, na verdade, é que nunca a gente viu tanta união, os discursos foram fantásticos. Milwaukee foi um lugar incrível para essa convenção. Fizeram um trabalho fantástico. E Wisconsin também vai votar para nós, porque nós gastamos 2 milhões e 150 mil dólares. Então, eles falaram, bom, nós gastamos esses mais de 2 milhões de dólares, demos empregos. Wisconsin é um estado importante. E Wisconsin fez um trabalho ótimo. Milwaukee fez um trabalho ótimo.
Era amor, era amor. Era um festival de 4 dias de amor ali. Não teve nenhuma briga, nenhuma gritaria. Ninguém falou, tira ele daí. O Larry Hogan estava lá, o Kid Rock também. Kid Rock nossa, ele é sensacional, fez um trabalho incrível ali cantando. Todos, tanta gente fantástica. Eu acho que nunca aconteceu nada assim. E agora, nós temos mais à frente. E o outro partido vai fazer a convenção agora. Eles têm problema, certo? Eles têm problema porque ninguém sabe se o candidato fica, mas veremos. Eles vão resolver isso. É interessante. Eles pediam um voto para ele e agora querem tirá-lo dali. Mas assim é a democracia, né? Mas nós seguimos em frente. Nós tivemos um grupo muito especial aqui. As pessoas que construíram esse país. É um movimento mais unido. O mais unido que já vimos. Nunca fomos tão determinados. Coisas ruins aconteceram no passado, nós não vamos deixar que elas aconteçam. Não vamos deixar de trabalhar para trazer um futuro magnífico para o nosso povo. E vamos lutar, lutar e lutar. E vamos vencer, vencer, vencer. Obrigado. Eu gosto desse lugar. Você já entrou num lugar e falou, nossa, me senti bem aqui, gostei. Há menos de 4 meses nós vamos vencer no Michigan. Nós vamos retomar a Casa Branca. E vamos retomar totalmente. Nós vamos vencer de lavada e vamos tornar a América grande novamente, certo? Na nossa convenção em Milwaukee, na quinta-feira, foi minha honra incrível aceitar a indicação para a candidatura à presidência dos Estados Unidos. E eu disse em 2016 e agora eu digo de novo. Nós estamos uma nação que está falhando com algumas pessoas e essa vai ser a eleição mais importante na história do nosso país. Vai ser. Nós não podemos deixar que ela nos escape. Nós não podemos deixar que as pessoas traiam a gente e cometam erros. Olha, eu prefiro estar aqui do que estar numa praia assistindo aquelas ondas tediosas indo e voltando. Eu prefiro estar aqui com vocês. Prefiro estar aqui. E é uma das razões de eu estar aqui. Nós vamos tornar o nosso país mais bem-sucedido. E ao nos reunirmos hoje, olha, o candidato democrata... Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma pesquisa. Eu adoro pesquisa. Eu faço muitas pesquisas. Você gosta do America Great Again ou do América Primeiro? O que você gosta mais? Vamos fazer uma pesquisa, então. Vamos fazer uma pesquisa aqui ao vivo. A gente faz essas pesquisas meio malucas e aí, por exemplo, olha lá, aquele cara é o cara das pesquisas, gente, ele é ótimo. Ele deve ter muito dinheiro, porque, olha, ele está em todos os comícios. E ele estava naquele, né? Foi duro, foi difícil. Nós vamos fazer uma pesquisa aqui. Vai ser uma pesquisa muito legal. Quem é seu candidato preferido?
Quem que você gostaria de concorrer? Vai, a gente pode falar quem é o melhor candidato. Vamos começar com Kamala Harris. Aí a gente vai para o trapaceiro do Joe Biden. Quem vocês gostariam que a gente concorresse para a gente ganhar? Kamala Harris, Biden trapaceiro. Nem preciso continuar muito aqui. Quando vocês tiveram um governador horrível aqui que fez um trabalho, uma governadora horrível. Eu queria concorrer com ela, na verdade, com a Whitmer. Ela é uma daqueles que eu mencionei. É aquela que concedeu uma série de coisas para o marido, mas... e o marido agora fica lá velejando no meio do lago. E ele fez isso durante a pandemia e todo mundo tinha que ficar em casa, né? Coisas que eu falei na campanha, ela fez um trabalho horrível. Nesse momento, o Partido Democrata está tentando loucamente retirar as primárias do resultado para tirar o Joe trapaceiro da eleição. E como vocês podem ver, o Partido Democrata não é o partido da democracia. Eles são os inimigos da democracia. É o partido da corrupção, que nem a governadora Gretchen Whitmer. Eles são parte dessa classe política falha. E nós somos o partido das pessoas, do povo, dos americanos que trabalham duro, junto com de todas as raças, religiões, credos. Nós nos tornamos um partido muito grande. Vocês sabem do que eu estou falando. Amo vocês. Nós nos tornamos um partido muito grande. Nós crescemos em tamanho. Na história, não tem nada como isso. Nada como esse movimento. Mas vamos falar só do país, porque é isso que tratamos aqui. Não tem nada como MAGA. As pessoas falavam, vamos parar o MAGA. As pessoas nem sabem o que o MAGA é. MAGA é tornar os Estados Unidos grande novamente, tornar a América grande. Como você pode ser contra isso? E os outros lados tentam fazer de mim parecer um extremista, falando que eu sou um extremista. Não, eu não sou. Eu sou uma pessoa de grande senso. Alguns à direita, mais à direita, lançaram esse projeto 2025 que eu nem conhecia. Alguns são pessoas muito, muito conservadoras. O oposto da esquerda radical. A gente tem a esquerda radical e a direita radical. Eu nem sei que projeto é esse projeto 2025. Aí falaram, ele está envolvido no projeto 2025. E é meio extremo. E eu não sei nada a respeito, não quero saber nada a respeito. O que eles fazem é trazer desinformação, informação mal atribuída, para falar que eu estou estragando a democracia. Bom, na semana passada eu tomei um tiro pela democracia. O que eu estou fazendo contra a democracia? Loucura. Hello, Chris. Here's our great campaign man, Chris. Are you having a good time? Chris. Oi, Chris. É um cara ótimo na nossa campanha. Eles nos dão muito crédito até o momento para a melhor campanha que já viram em anos. Obrigada, Suzy. Obrigado, Chris.
Tenta fazer isso com outro candidato em algum momento. Obrigado, obrigado. Ótimo trabalho. Nós temos uma equipe ótima que ama esse país. Eles querem salvar o país. Olha, eu escolhi o Vance, foi a escolha perfeita. Todos eram ótimos, todos eram ótimos. Foi difícil, mas o governo Trump-Vance vai começar revertendo todos aqueles desastres de Biden e Kamala Harris, começando no primeiro dia. E quando você vota para o Biden, você vota nela também, enfim. É senso comum, né? Nós vamos... Vocês viram esse pesadelo da inflação como a gente nunca teve antes. E ele fala, eu herdei 9% de inflação. Olha quanto repórter ali, ó. Eles estão olhando, ó. Muitos repórteres, olha quanta câmera. Mas aí eles vão parar de transmitir quando eu começar a falar as verdades. Aí as luzes vão apagar. Mas os repórteres da esquerda radical, e alguns, nem acredito, mas tem, eles dizem que foram precisos 2 anos de governo para destruir a inflação. A inflação destrói o país. Ela destrói, ela acaba com as classes, ela acaba com a classe média, com a classe baixa. E o país é destruído. Veja o que aconteceu da Alemanha séculos atrás. Todo país que teve um século atrás, na verdade. Mas as pessoas nem falam disso. Os taxas de juros, por exemplo, 10%, 11%. Isso significa que... E aí, nós vimos o que acontece na fronteira e vamos parar com essa invasão terrível que está destruindo o nosso país. Nós vamos acabar com o crime dos imigrantes. Nós temos uma nova forma de crime no país, que é o crime de imigrante. Esses imigrantes, eles vêm aqui e eles fazem parecer os nossos criminosos, os nossos membros de gangue, como as pessoas mais legais do mundo quando a gente olhar para esses criminosos que chegam aqui. Nós vamos devolver a lei e a ordem às nossas ruas, o patriotismo às escolas. Nós já demos a vocês o maior corte de impostos na história do nosso país, maior do que na época do Reagan. Mas teremos outro ainda. Nós teremos mais dinheiro depois desse corte de impostos. Nós teremos bilhões e bilhões de dólares depois desse corte. Nós fomos a maior economia, nós tivemos já a maior economia da história do nosso país. Nós demos empregos em que as pessoas tinham retornos financeiros, e nós vamos baixar o preço das energias, porque é uma estupidez mexer nisso. As contas de energia vão cair pela metade, pelo menos metade. Em algumas seções, como na Nova Inglaterra, a gente consegue cortar a 67%, porque é inacreditável o que aconteceu com a energia. Nós compramos petróleo da Venezuela, que era o nosso inimigo, e a gente compra petróleo da Venezuela. E não é... só há uma refinaria no mundo que pode fazer isso, que é um lixo, que não é nem petróleo exatamente, que é breu, na verdade. Sabe o que eles refinam em Houston, no Texas? A única fábrica que pode fazer isso, a única refinaria. Então, nós pagamos uma fortuna para eles.
nós tornamos aquela ditadura rica. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo, eles são incompetentes, são altamente incompetentes. E essa é a ameaça à democracia. Nós temos pessoas incompetentes liderando o nosso país, são altamente incompetentes. Os inimigos dos Estados Unidos não vão ter medo da gente, porque teremos o respeito que a gente merece. O Viktor Orbán, que é o grande líder poderoso da Hungria, disse, ele perguntou, bom, o mundo está se despedaçando, e ele falou, traz o Trump de volta, porque o mundo precisa disso. E algo lindo vai acontecer, porque nós traremos de volta o sonho americano, nós seremos maiores, mais fortes, mais ousados do que antes. E ainda mais importante para essas pessoas desse grande estado, sabe, anos atrás, eu recebi o prêmio de Homem do Ano aqui no Michigan. Um empresário que ia super bem, enfim. Eu ganhei esse prêmio do Homem do Ano e achei muito legal. Eu não sei por que eu recebi isso, mas enfim, eu ganhei. Eu acho que é porque eu dava emprego para muita gente, e é muito bem. Isso foi uns 14 anos atrás. E eu cheguei aqui e falei, por que vocês deixam que países estrangeiros, como o México, enfim, quando eles pedem a Biden para uma reunião, eles acabam levando 2 bilhões de dólares. E eu estou dizendo, a gente vai pôr uma tarifa de 100% de tarifas para quem quiser, de taxas para quem quiser aqui, 2 bilhões da gente. Bom, você quer 2 bilhões da gente? Tem essa tarifa aqui. Isso, todo ano, eles pedem 2 bilhões por todo ano, eles estão pedindo isso. Mas quando a gente vê as coisas que acontecem no nosso país e tudo que a gente precisa fazer, por exemplo, o que acontece na fronteira. Nós tivemos a fronteira mais segura. Foi a fronteira que salvou minha vida, porque eu estava falando da fronteira lá no comício. Foi a hora que eu virei e que a bala passou. Foi isso que me venceu, foi isso que me salvou. Então, imigração salvou minha vida. Eu estou falando com milhares e milhares de pessoas, mais do que aqui hoje. Porque aqui é uma arena e lá era aberto. E tinha milhares, não dava nem para ver onde acabava a multidão. É assim, não, com nenhuma pessoa ao meu lado. E eu falei, olhe para os grandes resultados que tivemos em imigração. Quando eu virei, tum! Se eu não tivesse dito isso, é porque a gente tinha uma tela ali segurando aquele gráfico. É um painel ótimo, painel caríssimo, inclusive. Acho que eu quero esse painel para mim. E eu pensei, nossa, que foi isso? Aí eu olhei, bom, isso não é bom. Isso não é bom. Então, se a gente pensar nisso, se eu não estivesse falando de imigração, eles falaram no New York Times, nos outros veículos de imprensa, se falaram que se eu mudasse a cabeça, bom, para qualquer outro ângulo não seria bom, exceto aquele ângulo que eu virei naquele momento. Eu espero que a gente nunca mais passe por isso. Porque foi horrível, foi horrível. Mas o mais importante para as pessoas do seu estado, o grande estado, é que eu vou resgatar essa indústria da destruição que ela vive hoje. E qualquer pessoa que vote pelo presidente do sindicato da indústria automobilística, gente, eu amo Elon Musk. Vocês amam e eu também. E eu estou sempre falando sobre carros elétricos. Eu não estou falando que eu sou contra. Mas eu acho que se ele ser 10%, 7% do mercado, enfim.
Mas você não pode ter 100% do mercado de carros elétricos. O Elon Musk me apoiou recentemente, publicamente. Ele é ótimo. Elon Musk é um cara brilhante. Toda vez que a gente se fala, e ele fala, nossa, eu tenho uma ideia para um foguete. Aí ele começa a falar. A primeira vez que eu vi, eu estava vendo televisão, anos atrás, e eu vi um foguete, um motor de foguete. E assim, voando, assim, decolando, sem asas, enfim, no meio do oceano. E depois ele ia e pousava no meio do oceano, assim. E ele ia retinho. Pensei, nossa, nunca vi nada assim. E eu acho que é alguma coisa que não iria, se fosse dependesse do governo, ia demorar uns 50 anos, 100 anos para acontecer, mas foi o Elon Musk que conseguiu. Pensa nisso. E eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Eu liguei e falei, nossa, o que foi aquilo? Nós vimos os motores. E ele falou, a gente economizou com motores porque era muito caro. Sem asa, enfim. Só esses tubos imensos que pousaram certinho num tipo de balsa no meio da água. E eu pensei, bom, quantos outros demorariam para fazer isso? Eu falei, acho que ninguém nem pensou nisso. É uma pessoa muito avançada. E a gente deve tornar a vida melhor para as pessoas. E a vida melhor para pessoas inteligentes. E ele é um cara muitíssimo inteligente. Mas o Elon Musk me apoiou. Ele nem tinha me falado. E ele me dá 45 milhões de dólares por mês. Não 45 milhões. E sim 45 milhões por mês. E eu falei com ele há pouco, e falei que estava vindo aqui, e ele nem falou nada. Tem gente que me dá $2 e quase me obrigam a almoçar com elas, e ele é ótimo. Ele nunca falou para mim por que eu estou atacando os carros elétricos. Eu acho que os carros elétricos são incríveis, eu já andei em carro elétrico, mas não é para todo mundo. Algumas pessoas precisam de carros para distâncias longas. E eles tendem a ser mais caros. E a China tem esse material para produzir, enfim. Olha aquele cara ali. Você é o mesmo cara que estava ali no comício? Está brincando? Olha, que memória boa que eu tenho, ao contrário de certas pessoas. É uma pessoa com quem eu estou concorrendo. Vem aqui, vem aqui. Eu preciso trazer esse cara aqui no palco, porque... Olha para ele, gente. Ele estava num camarote. Não se machuque, vem aqui. Eu gosto desse cara. É um cara de sindicato que uniu todos os trabalhadores. Ele não tem arma nenhuma, gente, está tudo bem. Vem aqui. Olha a forma dele. Feliz de te ver. Estou muito feliz de te ver. Estou muito feliz de ver esse cara. Eu falei para ele que nós temos 805 milhões, então vamos fazer a nossa parte. Os braços dele, gente. Eu posso ser alto, mas olha o bração dele. Eu vi esse cara no verão passado e a gente falou sobre a indústria automobilística e como ela precisa voltar. Agora, transformar tudo em carro elétrico daqui a 5 anos, no meio oeste, por exemplo, eles colocaram carregadores, 8 carregadores, custaram 9 bilhões de dólares. É carregador que você tem que pagar, tipo, o equivalente a uma bomba de gasolina.
Gastaram isso para carregadores, 9 bilhões de dólares. Como é possível isso? Com isso, num custo desse, seriam necessários 5 trilhões de dólares para ter carregadores pelo país. E não funciona para caminhões. Eu falei com a empresa Swift, quantos caminhões vocês têm? 29 mil caminhões, uma das maiores frotas. Acho que é a maior frota, né? E falaram, bom, querem acabar com a nossa empresa para deixar tudo elétrico. Se a gente tiver uma empresa dessa gigante que precisa de ir de Nova York a Los Angeles de caminhão, quantas vezes precisa parar? Bom, a gente só consegue fazer isso com diesel. Teríamos de fazer 67 paradas a cada 3 horas. E há outros problemas. O caminhão fica tão mais pesado que a gente teria de reconstruir todas as pontes no país. É isso. E a terceira coisa, as baterias são tão maiores que precisa do que um tanque de combustível. Elas são tão maiores que a maior parte do caminhão ia ser necessária para a bateria e a gente não teria mais tanto espaço para carga. Falei, gente, assim não dá. Então, quando uma pessoa fala isso, a gente fala, bom, não dá para continuar. E alguém fala, não, mas a gente prefere elétrico. Essa gente é louca. Essa gente é louca. Eu estive na Carolina do Sul e ali nos barcos de pesca, num fabricante de barcos de pesca, e ele falou, bom, ele mostrou os motores ali no estaleiro e tal. Eles mostraram aqueles motores lindos de barco e motores movidos a gasolina. E falaram, bom, eles querem descobrir como que a gente pode ter tudo eletrificado. E eu falei, qual o problema? Bom, a gente tem de tirar toda a cabine inferior, onde a gente tem os ambientes fechados, para ter baterias. Mas aí como é que a gente vai flutuar, né? Não vai flutuar. Não vai flutuar. E eu sempre conto aquela história. O meu tio era um grande professor no MIT por mais de 40 anos, o Dr. John Trump. A gente tem uma família muito inteligente, na verdade, e ele era ótimo. E eu sempre conto essa história do barco, e eles falam, bom, ele fala de tubarão, essas coisas, a imprensa me crucifica por isso. Se eu tiver num barco elétrico e ele começa a afundar, você prefere ser eletrocutado ou ser atacado por um tubarão? E eu falo, e eu acho que não tem nada errado em contar essa história, porque é uma analogia, certo? Eu falo, bom, se há um tubarão ali a poucos metros, onde estão aqueles... Onde estão? Esses deputados são tubarões também, viu? Se tem um tubarão ali, será que eu prefiro ser eletrocutado ou ser comido pelo tubarão? Bom, eu prefiro ser eletrocutado, sempre. Apesar do meio ambiente falar que os tubarões são lindos, os ambientalistas falam, os tubarões são maravilhosos. Quando o tubarão mata alguém, fala, eles não queriam fazer nada, eles machucaram uma criança, mas eles acharam que era uma foca. Não quero isso. É senso comum, gente. Então, se você pega um tubarão e levam para o meio do oceano, será que alguém faz isso? Vocês não fariam isso aqui no Michigan, né? Enfim. Por que ele está falando essa história de eletricidade de tubarão? A imprensa sempre fala isso. É uma história engraçadinha. Se eu prefiro ser eletrocutado ou morto por um tubarão. E eu sempre falo eletrocutado. Mas pensa nisso, que ridículo que é ter um barco que é tão pesado que mal consegue flutuar e fala, bom, estão destruindo esse país, Os tanques do exército também querem torná-los elétricos e eles vão ser a coisa mais pesada do mundo.
Aí a gente vai num país para bombardeá-lo e a gente faz isso de um jeito ambientalmente correto, imagina. E um tanque do exército tem uma bateria imensa que não dura muito. Então você precisa ter um carregador atrás, levar ali um caminhãozinho, que nem se fosse uma criança carregando um caminhãozinho atrás com a bateria. E também a nossa Força Aérea querem usar caças com biocombustíveis. Eles vão ter uma diferença de eficiência de 18%. É a diferença entre ganhar ou perder uma batalha. Eu falei, bom, eu não vou fazer isso. Nós vamos acabar com isso no primeiro dia. Não vamos fazer isso. Em 4 anos da minha liderança, eu fiz mais pelo Michigan e pelos trabalhadores da indústria automobilística e da indústria do que qualquer outro presidente. Eu farei em uns 4 anos. E como eu prometi, eu vou sair da parceria Transpacífica, porque ela destruiu, eu acabei com aquele desastre chamado NAFTA, que foi o pior acordo já feito, pior acordo comercial já feito. Foi tão injusto e foi feito com México e Canadá. E aí fizeram com aquele que o NMCA com o México e com o Canadá. Eu sei que é bom porque o México e o Canadá estão agora trabalhando um monte, tentando renegociar o acordo. Mas o Biden nem sabe o que está acontecendo. Ele está assistindo e ele deve estar falando, que acordo comercial é esse? Nunca ouvi falar dessa negociação. Onde fica o México? Ele deve estar falando. Aí a imprensa de fake news vai usar isso como piada, vai usar isso na TV. Aí vão falar, o Trump não sabe onde o México é. Vão editar assim. É muito perigoso. Acho que a maior ameaça que o meu governo tem é porque eu uso sarcasmo, e usam o sarcasmo contra mim. Por exemplo, tem aqui essas entradas ali, 2 ali. A gente pode pular aqui. E sempre que eu imito o cara, eu chamo minha esposa, a primeira-dama maravilhosa. E ela estava linda ali. Lembra quando ela entrou ali no palco? E ela entrou e perguntou como é que eu estava. Num comício, né? E ela falou para mim que eu estava muito bem. Ela falou que eu estava muito bem. E é assim, e eu estava imitando o Biden, que não conseguia sair do palco. Eu estava imitando o Biden, aí falaram, o Trump não sabe sair do palco. É isso que as fake news fazem. Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu não fiz mais isso. Não vou fazer isso hoje. Querida, você é ótimo por ter me lembrado isso. Em Nova Jersey. Aliás, estamos liderando em New Jersey por 4 pontos, tá? Estamos liderando no Michigan por 6 pontos. And a report just came out, actually we're leading everywhere and nationally, and we have to keep it that way. E na verdade, nós estamos liderando em todo lugar e nacionalmente. A gente só tem que certificar que eles não vão roubar, eles não vão trapacear. Eu tornei a China, responsabilizei a China e a Tencent, por exemplo, eles têm centenas de bilhões de dólares da China e é o que eu consegui trazer para nós. O Xi escreveu uma nota linda outro dia para mim, quando ele soube o que aconteceu. A maioria dos líderes, na verdade, escreveram. Eles sabiam que era a hora de me escrever. Eles me mandaram notas
E eu tenho uma relação boa com todos. Aí eles falam que a imprensa fala que eu me dou bem com Kim Jong-un. Eu me dou bem com gente que tem arma nuclear. Ele nunca foi perigoso comigo enquanto era presidente. Então, é bom a gente se dar bem com essas pessoas. Olha, vamos relaxar, vamos conversar com ele. A gente tem muitas armas nucleares. Vamos para um jogo de beisebol, entendeu? Vamos relaxar. Vamos assistir um jogo dos Yankees, ou aqui vamos assistir o jogo aqui no Michigan, do Michigan. A equipe de vocês vai mandar bem este ano, né? Eu ouvi dizer sim, mas quem sabe, né? É arriscado. Eu impus uma tarifa de 7,5 a todas as importações da China, incluindo carros chineses. A gente não vende muitos carros chineses aqui por causa do que eu fiz. Nós vamos trazer outras indústrias para cá. Eles querem vir aqui e vender carro para nós, mas terão de fazer fábricas aqui e contratar trabalhadores, nossos trabalhadores. Na política radical dos democratas, as indústrias foram dizimadas. Nós perdemos 64% da nossa indústria nesses anos. E muitas foram para o México. O México tem 35% da indústria automobilística e nós fizemos algo muito forte com o México. Quando eu estava construindo o muro, eu pensei, eu preciso de 28 mil soldados. E eles riram de mim. Odeio quando riem de mim. Acho tão desrespeitoso. Riram de mim. Nós não estamos construindo um muro. As pessoas estão entrando no país. Nós precisamos de 28 mil soldados para proteger esse muro. Disseram não. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter uma tarifa de 25% em qualquer produto seu que entre nos Estados Unidos. Nós dissemos isso para o México. Depois vai para 50%, e depois vai para 75%, depois vai para 100%. E o senhor, então, representando o presidente é um cara ótimo, que agora não é mais presidente, mas enfim. Eu vou discutir isso com o presidente. Eu falei, vai lá que eu tenho coisas mais importantes para fazer. E ele falou, senhor presidente, nós adoraríamos então ter esses soldados nossos ajudando de graça. E aí esses números que apareceram naquele gráfico lindo que eu falei antes. Eu consegui tudo do México. E depois essa pessoa burra com o QI baixo, eu acho que é um QI que está lá na casa dos 50, dos 60. Está negociando contra Putin, Xi, o Macron, que é muito inteligente. Eu falei, bom, isso vai acontecer algo muito ruim no país, mas a gente precisa de uma tarifa de 100% em todos os produtos. E o Macron falou, não, Donald, você não pode fazer isso. A gente, então, vai taxar as empresas americanas em 25%. Grande coisa para estar na França. Então, vou taxar a tarifa de 100%, porque nós temos... Aí eu falei, bom, isso não vai acontecer. Falei com ele, falei com o presidente da França, o Emmanuel Macron, que é um cara legal. Mas ele gosta da França e eu gosto dos Estados Unidos. Faz sentido? Emmanuel, é tão legal falar com você. Eu entendo que você vai taxar as nossas empresas em 100%. E ele falou, sim, Donald, sim, foi aprovada por... Enfim, quem lá aprova? Quem que aprova lá? Enfim, foi aprovado. Desculpa. Eu falei, tá bom, mas olha o seguinte, começando amanhã, às 7 da manhã, toda champanhe, todo queijo que vier de lá vai ter uma tarifa de 100% vindo da França. E ele falou, não faz isso.
Eu falei, bom, nós vamos taxar, se vocês vão taxar, eu também, eu estou assinando agora. Eu ligo para você de volta, ele falou. Ah, nós ficaríamos encantados, presidente, de tirar essa taxa. Faremos isso hoje à noite, não vai ter mais. E foi isso. E foi isso, tiraram mesmo. Você acha que o Joe Biden faria isso? Ele não sabe o que ele está fazendo. As políticas, por exemplo, eles falaram de fronteiras abertas e tudo. Mas dá para imaginar o presidente Xi da China, ele é um homem inteligente? Eu falei, não, ele é um cara brilhante. Ele consegue coordenar e governar quase 2 bilhões de pessoas com punho de ferro ali. Ele tem um controle. Aí falaram, o Trump chamou ele de brilhante. Olha, vamos falar assim, esse cara não é o cara mais inteligente. Aí ele falou, ficaram loucos porque eu chamei ele de brilhante. Você quer que eu diga o quê? Que ele é ok? Não, ele é muito inteligente. E ele é um cara feroz, ele é um cara... Eles sabem muito o que é uma pessoa feroz. As mulheres lá são ferozes também. Ele é um indivíduo muito feroz. Então, dá para imaginar, quando a gente encontrar esse cara, ele pensa que o Trump está fazendo uma piada com ele. Não dá para acreditar, não acreditou na última eleição. Mas dá para imaginar o presidente Xi, Putin, todos eles são inteligentes, durões, amam seus países, querem que seus países se deem bem, seja lá qual for a ideologia deles. Mas a gente precisa ter alguém que nos proteja, e o Orbán estava certo, a gente precisa de alguém que proteja todos nós. E hoje temos uma pessoa de um QI muito baixo, e o presidente em especial tem um QI de 70. E ele está indo contra uma pessoa de QI 210. É o que vocês querem na Casa Branca? Quando eu voltar para a Casa Branca, a maneira como eles vão vender produto nos Estados Unidos é fazendo os produtos aqui. Eles vão ter de fazer aqui e usar vocês para fazer esse produto. Muito obrigado. Nós iremos construir aqui, comprar aqui. Nós teremos a indústria automobilística de volta. Eu vou revogar esses acordos com a China. Vocês sabiam que eles têm um acordo há anos com eles? Nós vamos revogar esse acordo. Aí tivemos aquela eleição ridícula, estúpida. E eu vou revogar. Nós estamos só começando, eles falaram na época. Eu acho que eu vou ter um acordo recíproco de comércio com a China, que nós vamos aprovar isso. E essa taxação pode chegar a 200%. É recíproco. Será recíproco. Se eles cobrarem da gente, nós cobraremos. Billy Graham, por exemplo, que estava falando, o Billy Graham, ele pregava ali no Yankee Stadium, meu pai ia assisti-lo. E quando a gente ia, nossa, não dava para acreditar, parecia que era Deus que estava falando ali. E nós ouvimos o filho dele aqui na semana, agora na convenção. E o Franklin Graham, filho do Billy, está certo. Ele escreveu uma carta muito linda.
Presidente Trump, eu assisti os seus comícios, seus discursos nos comícios, amo a maneira como o senhor conta histórias, mas, por favor, o senhor está se ferindo, não use palavrões. Eu fiquei até mal quando eu li, porque eu não uso muito palavrão. E acaba não sendo palavrão de verdade, né? Tem só um jeito que a gente usa às vezes. Algumas pessoas não gostam da palavra inferno, por exemplo. Não é uma palavra boa. Ou a palavra, enfim, que besteira, né? Mas acaba descrevendo mais. Mas ele falou, por favor, nas últimas 4 ou 5 vezes, apareceu ali um palavrão. Por favor, se o senhor puder não... O que eu quis dizer foi, se vocês nos ferrarem a gente, eu ferro vocês. Foi isso que eu quis dizer. Eu não acho que isso é palavrão. Mas ele provavelmente está certo. Eu acho que para proteger o Michigan, os trabalhadores da indústria automobilística, nós vamos acabar com esse mandato do carro elétrico no primeiro dia. E eu vou encerrar esse esquema do New Green, do verde, e nós vamos reconstruir nossas pontes e estradas sem esse acordo. No governo do Biden e da esquerda radical, a inflação está acabando com a nossa classe média. O preço da cesta básica subiu 67%, a gasolina 69%. O financiamento imobiliário quadruplicou, ou 3, 4 vezes, enfim. E eles nunca colocam isso nas estatísticas. Eles nunca colocam o preço do financiamento imobiliário. E desde que os democratas assumiram, o total de custo das casas subiram 28 mil por pessoa. Pense nisso. Na minha liderança, nós vamos acabar com essa Biden Economics. Nós teremos a Maganomics, a economia do MAGA. You know, I have to just interject. If you would turn off those cameras, because I don't want to see the screen up there. Eu só preciso vocês estão vendo aquela tela ali? That's a severe sucker. What's with that one? Estão vendo? It looks okay from the other side. O que é aquela pessoa ali, gente? But that is very severe. Vamos ver do outro lado ali. I apologize. Mas vendo daqui, I looked up there. I said, "Whoa." peço desculpa. Olha, eu olhei e falei, nossa, pessoa That's brava. like a work of art. É um trabalho de arte aquilo, hein, gente? Only look at that one. Don't look. That one looks. To bring down the prices of all goods, we will end the Biden-Harris war on American energy. Nós precisamos baixar o preço dos nossos produtos e precisamos então acabar com essa guerra de Harris e Biden contra os nossos produtos. Então nós vamos perfurar desde o primeiro dia. Nós teremos independência energética. Nós seremos mais dominantes em energia do que qualquer outro país. E nós éramos 4 anos atrás. Nós éramos número 4, número 3, nós superamos a Rússia, íamos superar a Arábia Saudita, e aí nós tivemos aquele resultado trapaceado, e eu acho que nós temos reservas imensas aqui, dizem que do tamanho da Arábia Saudita. O Ronald Reagan tentou à época, mas aí pararam com essa discussão do meio ambiente. Nós sabemos que o meio ambiente é importante, mas a gente não pode usá-lo para destruir um país. E eles pararam de perfurar por causa do meio ambiente. Isso vem acontecendo desde Ronald Reagan, que tentou tanto trazer a Enron para fazer isso. É do tamanho da Arábia Saudita, maior que o Texas, maior que tudo. Nós teremos algo que nunca ninguém teve. E na primeira semana de governo, o Departamento
de política interna, a responsável pelo departamento assinou para parar de perfurar. Estava tudo pronto, os preços eram altos. Somos o único país que paramos de perfurar quando os preços estavam numa alta mundial. Mas nós vamos fazer de volta, nós vamos fazer isso rapidamente. Inacreditável. E eu vou cortar os impostos mais do que antes, no passado. Isso inclui não cobrar impostos nas gorjetas. Sem impostos nas gorjetas. Acho que o governo acaba assediando todo mundo. Tem 88 mil pessoas do imposto de renda ali da Receita Federal para assediar as pessoas. Então, se você tem algum trabalho que recebe gorjeta, se você trabalha num bar, você um garçom, um garçonete, um caddy, um encanador, se você é um motorista que depende muitas vezes de gorjeta, você não precisa pagar impostos. Olha, se isso não fizer você votar no Trump, eu não sei o que fará então. E ao resgatar a nossa economia, nós também vamos resgatar as fronteiras sagradas e soberanas de um lugar chamado Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Que os democratas causaram a maior invasão da história. O que está acontecendo agora é uma invasão ao nosso país. Vocês se lembram de quando eu tentava construir o muro? E eu não conseguia aprovar isso na época. Mas aí eu consegui um dinheiro de um fundo que era das forças militares. E aí falaram, não, esse dinheiro é para uma invasão do país. Eu falei, isso não é uma invasão? Então eu consegui usar esse dinheiro. Nós tivemos certas áreas em que nós tivemos de abrir, porque aí foi preciso usar uns tratores e tudo mais ali. E quando eles pararam, eles falaram, bom, nós não vamos fechar a fronteira aqui. Eu pensei que eles estavam brincando, não achei que era sério. Quem quer uma fronteira aberta em que as pessoas podem vir de prisões, de instituições de saúde mental, pessoas que não amam o nosso país, pessoas burras fazendo isso? Será que eles querem que as pessoas entrem aqui ilegalmente? Eles não têm vergonha de fazer isso. Nós temos aqui o chairman do partido, o presidente do Partido Republicano, os grandes chefes aqui do Michigan, para vocês vão se lembrar disso. Eles estão tentando fazer pessoas que não têm ideia do que estão fazendo. E é isso que eles estão fazendo, porque, olha, se a gente tiver fronteira aberta, se a gente tiver homens, mulheres ali, entrando, e eles aumentam o imposto em 4 vezes. Imagina o que você está pagando agora, você vai pagar 4 vezes mais. E assim ninguém vai ser eleito. A única maneira é roubando, trapaceando, e eles são bons nisso. É a única coisa na qual eles são bons. Eles não vão fazer nada bem assim. Eles estão usando essas pessoas e estão tentando trazê-las aqui, mas eles não têm vergonha de fazer isso. E é uma das razões que estão permitindo isso, porque eles não poderiam permitir que pessoas, prisioneiros, pessoas de asilo de louco, o Hannibal Lecter, o grande falecido Hannibal Lecter, que gostaria de ter você no jantar. Ele quer você no jantar. Aliás, é aí que se acaba, né? Essas pessoas estão entrando no nosso país e nada de bom vai acontecer assim. Nós teremos uma imensa deportação. É isso que vai acontecer. Enquanto isso, os nossos
as nossas taxas de crime só aumentam. Nós viramos um lixão para que essas pessoas entrando aqui, eles acham que a gente é burro, porque eles estão entrando no nosso país. E eles estão escapando de tudo. E eles estão escapando em níveis que eles achavam que nunca conseguiriam. O crime caiu na Venezuela 72%. Caracas era um lugar muitíssimo perigoso. E agora, por causa do trabalho que a gente fez, os criminosos estão vindo para os Estados Unidos. No próximo ano, nós teremos a nosso comício em Caracas, porque Caracas vai estar melhor do que... Parece uma boa ideia para vocês? Nós queremos segurança. E falaram, olha, eles vão falar, a imprensa vai falar, olha o Donald Trump propondo comício em Caracas. Eu estou brincando, tá, imprensa? Não levem a sério. Então, El Salvador, por exemplo, esse cara jovem que é presidente, eles fizeram matéria falando que o crime caiu e que ele está treinando os criminosos para não serem mais criminosos. Em El Salvador, os assassinatos caíram 70%. Aí eles vão falar, os Estados Unidos é que são burros, porque nós estamos mandando os criminosos para lá. Ele não está trabalhando para diminuir o crime, ele está mandando eles para cá. E o índice de crimes lá caiu 72%, 73%. E eu não culpo, porque se eu estivesse governando um desses países, não estou falando só da América do Sul, não. Se eu estivesse governando um desses países, eu faria isso. Eles estão esvaziando as prisões estavam lotadas. Olha, as pessoas vão lá e falam, olha que trabalho ótimo, mas na verdade o que eles estão falando, eles estão mandando os criminosos para os Estados Unidos. E nós não podemos mais aguentar isso. Gente burra. You're not going to teach a criminal not to be a criminal. Not going to happen. And you don't have the time, you don't have the energy, a gente não pode ficar recebendo criminoso aqui. A gente precisa ter energia, a gente precisa fazer outras coisas, porque nós começamos, no primeiro dia, nós começaremos a maior deportação na história do nosso país. Maior até do que aquela que Dwight Eisenhower fez muitos anos atrás. Ele fez uma deportação imensa na época. Sob a esquerda radical dos democratas, as comunidades do Michigan foram tomadas pelo crime dos imigrantes. Vocês sabem? Vocês entendem, né? Num condado aqui no Michigan, o crime das gangues estão por toda parte. Os ladrões se escondem em árvores e invadem casas quando escurece, roubando eletrônicos, roubando dinheiro, roubando as casas. Em Kent, no condado de Kent, alguém aqui é do condado de Kent? Olha, é legal, mas olha, vocês não vão gostar. A estatística mostra que o número de ilegais ali, de criminosos, que acabou matando uma mulher, uma mãe de uma criança de 2 anos, ela tomou 5 tiros. E o assassino era procurado pela tentativa de estrangular outra mulher. Quando eu voltar à Casa Branca, nós vamos parar dessa destruição, esse assassinato, o estupro dos nossos cidadãos. Nós vamos fechar essas cidades santuários, não teremos mais isso. E nós vamos mudar muitos trabalhadores da aplicação da lei para trabalharem
contra esse sistema de imigração. Nós precisamos que os nossos policiais e nós precisamos que eles estejam de volta na rua e tenham o nosso respeito para que eles nos protejam. Não à toa que o Joe Biden e seus capangas estão tão desesperados com isso, porque eles sabem que só nós podemos fazer isso. A gente fala como o Biden como um homem frágil, fraco, mas ele é perfeito às pessoas a quem ele serve, os fascistas, comunistas, essas pessoas estão ao redor dele. Eu sei deles. Vocês ouviram da nossa grande vitória na Flórida? Semana passada, nós ganhamos um caso excelente na Flórida. Eles falaram que eles iam me derrubar. E quando nós temos um grande sistema de justiça, juízes honrados que amam o país, coisas boas acontecem. E esse caso foi retirado. E aqui estamos liderando em todas as pesquisas. Não vamos falar muito, mas eles falam para mim, fala se ganharmos. Não, eles não querem que eu fale vamos ganhar. Se ganharmos. Nós estamos perto. Faltam 4 meses. Mas sabe o que são 4 meses? Essa é uma eternidade. Mas estamos liderando muito. Estamos liderando em todo o estado, pêndulo que importa. E nós estamos liderando nacionalmente muito. A esquerda radical democrata trapaceou a eleição em 2020 e nós não deixaremos que isso aconteça de novo. E não permitiremos isso em 2024. Não vamos permitir. Toda vez que os radicais da esquerda, democratas, tentam me indiciarem mais algum crime, e eles me comparam com Al Capone, com Scarface, eles falam, se Al Capone... Olha, eu fui mais processado, foi mais processo do que Al Capone. Eu não vou ler essa placa aqui. Tem uma placa ali que eu não vou ler. Não se preocupem com esses processos falsos. São processos do Biden. É um homem doente, fraco, que não pode ganhar uma eleição, então ele processa o seu opositor. Em países de terceiro mundo fazem muito isso. Repúblicas de banana fazem isso. A gente nunca fez isso. E nós vamos ensinar para eles que eles não podem fazer isso. Porque isso acabou, na verdade, é inacreditável, mas melhorando o nosso número nas pesquisas. Quem assistiu o debate? Pesquisa. Quem ganhou o debate? Biden ou Trump? Pesquisa livre aqui. Economizei $300 mil agora. Enfim, eu acabei de economizar 300 mil fazendo essa pesquisa aqui. Entrevistaram 90 mil pessoas e falaram que o Trump ganhou. E eu tenho aqui milhares aqui, eu perguntei e pronto, já consegui. Alguém aqui quer sair e deixar? Nunca se esqueçam que os nossos inimigos querem tirar a minha liberdade porque eu não quero que eles tirem a sua liberdade. Eles querem me silenciar porque eu nunca vou permitir que eles silenciem vocês. E no final, eles não estão atrás de mim, estão atrás de vocês. E eu estava no caminho e eu sempre estarei no caminho.
Sempre estarei no caminho de vocês. So we have some exciting news today. Because we're pleased to be joined by Temos notícias empolgantes hoje. Nós estamos aqui com muitos patriotas do Michigan, incluindo o próximo senador pelo Michigan, Mike Rogers. E o Mike está tão empolgado quanto eu, está determinado a acabar com a inflação, trazer os empregos para o Michigan e trazer a indústria automobilística de volta. Vocês verão a indústria automobilística aqui dobrando ou triplicando. Anotem. Nós vamos fazer os carros aqui. Outro homem que também é ótimo, que está concorrendo, Sandy Passler. Então, eu tenho um grande anúncio para fazer. Sandy acabou de anunciar que gostaria de fazer algo muito importante hoje à noite. O Mike e o Sandy são super profissionais. E eu queria chamá-los aqui no palco para que eles fizessem declarações. Venham. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fiquei tão inspirado quando o presidente Trump... Bom, terminou, pelo menos por enquanto, o segundo discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um comício que está sendo realizado no estado do Michigan. É um estado pêndulo nas eleições norte-americanas, estado importante e decisivo para a disputa eleitoral nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump fez um discurso de aproximadamente 1h10, repetindo alguns pontos do discurso da última quinta-feira durante a convenção republicana. Ele pontuou algumas questões, eu estou junto com a Derla Cardoso nessa cobertura, repetiu as questões econômicas, né, Derla? Fala sempre nos seus discursos questões relacionadas ao patriotismo, protecionismo da economia norte-americana e voltou a levantar, digamos assim, né, Derla, pontos sobre as questões relacionadas ao seu adversário, Joe Biden. Ele, em alguns momentos deste discurso, cutucou o presidente dos Estados Unidos, disse que ele não tem uma memória boa, ressaltou ali os pontos que também incomodam os integrantes lá do partido do Joe Biden com relação às possibilidades de participação do Joe Biden, tanto na disputa eleitoral como também para seguir como presidente dos Estados Unidos. Foi mais um discurso longo, mas é sempre importante e a gente precisa ter esse cuidado, né, Derla? São discursos de campanha, com promessas, com questões que são importantes na avaliação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na corrida eleitoral, mas ressaltou tanto as questões econômicas, que ele em diversos momentos repete e critica, e isso acaba esbarrando, mesmo com a economia dos Estados Unidos muito melhor do que há alguns anos atrás. O ex-presidente faz questão de ressaltar que na avaliação dele, as questões econômicas do país com o Joe Biden não são boas e ressalta ali as questões de protecionismo e patriotismo, né, Derla? Bem-vinda, vamos juntos nessa cobertura.
Boa noite, Pedro. Sim, vamos juntos. Primeiro, a gente pode começar analisando o que ele falou sobre o presidente Joe Biden. Me chamou a atenção que Trump já trouxe para esse primeiro comício após o ataque essa indecisão entre o Partido Democrata, se Biden será mesmo ou não o candidato do partido. E aí Trump disse, eles têm um problema enorme, não fazem ideia de quem será o candidato deles. Esse cara, né, nas palavras de Trump, Biden, conseguiu os votos nas primárias e agora querem tirar dele, e eles dizem que eles são os democratas, ou seja, também a favor da democracia, não só o nome do partido, e falam que eu sou contra a democracia, ou seja, alfinetando essa indecisão do Partido Democrata com relação à continuidade realmente da candidatura de Biden. Não bateu tanto no presidente americano, esse é um tom que a gente já esperava, que ele fosse bater um pouco menos no presidente americano, usou grande parte do discurso para falar sobre suas plataformas de governo, então ele falou muito sobre taxar a China novamente, sobre aumentar a produção de veículos da indústria automotiva nos Estados Unidos, ele prometeu, é claro, né, um discurso de campanha, prometeu dobrar ou triplicar a produção de veículos nos Estados Unidos e, é claro, não podia deixar de lado as críticas enormes com relação à imigração ilegal nos Estados Unidos. Esse é talvez o principal tópico, além do tópico de economia, da plataforma de Trump, Pedro. Ele disse que vai fazer uma grande deportação de imigrantes ilegais, inclusive a maior, nas palavras dele, da história dos Estados Unidos. Então, ele bateu muito disso. E aí, cabe uma ponderação aqui, já que a gente estava transmitindo o discurso ao vivo, que ele disse que o crime caiu na Venezuela 72%, porque os criminosos estão agora nos Estados Unidos. Mas o ex-presidente Donald Trump não deu nenhum dado que comprovasse isso. Então, a gente está vendo um discurso de campanha, é importante fazer esses ponderamentos, Pedro. Sem dúvida, Derla, sem dúvida nenhuma. E a gente vem ressaltando nessa cobertura das eleições norte-americanas que estes discursos trazem os pontos que são benéficos ou que são levantados, e aí tem os questionamentos. O Donald Trump, em especial, por exemplo, no debate com o Joe Biden, fez uma série de acusações sem nenhum tipo de prova, e é sempre importante a gente fazer essas ponderações. Também me chamou a atenção essa questão dos carros elétricos, viu, Derla? Eu, pelo menos até agora, ele já tinha falado sobre isso, ele mesmo ressaltou, mas ele fez questão de se estender nesse assunto. Pode também se tornar uma plataforma de campanha, as questões relacionadas ao carro elétrico, que é um assunto que vem crescendo, especialmente nos Estados Unidos. Boa parte da população questiona o crescimento ou a utilização dos carros elétricos, e aí ele também traz um novo elemento para a discussão dos próximos meses na campanha. Afinal de contas, a eleição acontece só em novembro, então aos poucos o Donald Trump também vai incluindo algumas questões que podem ser importantes nessa disputa eleitoral, né, Derla? Sim, pois é, mas ele não deixa totalmente clara qual que é a opinião dele sobre o assunto, viu, Pedro? Porque se a gente for lembrar do discurso que ele fez na quinta-feira, no fim da convenção republicana, ele prometeu perfurar os Estados Unidos, e foi uma das principais promessas dele. Ele disse que no primeiro dia eles vão perfurar, ou seja, aumentar a produção de petróleo e favorecer os veículos movidos a gasolina. E chegou a dizer também que ele iria taxar os veículos elétricos para que as pessoas tivessem dificuldades de comprar. Então, esse ponto, para mim, sobre os veículos elétricos, não está tão claro nessa plataforma do governo Trump. E o ex-presidente, chegou a dizer também que vai acabar com as políticas verdes de Biden, viu? A gente vai voltar a acompanhar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesse comício no Michigan. Faz as coisas do Bill Eisenman. Muito obrigado, Bill. Muito obrigado, Bill. E outro, todos são ótimos. O Tim Walberg também está aqui. Muito obrigado. Você sempre esteve comigo, sempre esteve ali me apoiando. Ele foi uma das pessoas que falou que a gente não vai a lugar nenhum com carro elétrico, que seria um erro terrível. É muito respeitado. O Brian Mask também está aqui.
O Brian ali. Obrigado, Brian. Ele é incrível. É um guerreiro de verdade. Obrigado, Brian. O líder republicano do Michigan, Matt Hall. Valeu. Será que a gente vai ganhar? A gente precisamos dos votos locais, né? O líder do Michigan no Senado, do Partido Republicano, muito obrigado. Um candidato ao Congresso que sei que está indo muito bem, Tom Barrett. Tom, vai lá e ganha, Tom. Um amigo meu é muito corajoso, com uma corrida, olha, corrida difícil. O pai era uma pessoa da siderúrgica, que teve, enfim, lutou contra um câncer durante muito tempo. E eu conheço dois muito bem, ela é incrível. A Tudor Dixon também é candidata. Obrigado, Tudor. Ambassador Joe Sella. Obrigado. O embaixador Joe Sella. Ótimo trabalho, Joe. Uma pessoa muito importante nessa sala, o presidente do Partido Republicano no Michigan, o Pete Hoekstra. Está ali. Eu lutei como nunca para que ele conseguisse esse emprego. E ele falou, e como a gente está indo, Pete? Está indo bem, né? Ele era um deputado e ia muito bem. Eu o tornei embaixador, ele foi um excelente embaixador. E eu falei, Pete, você precisa assumir o partido, você precisa, porque ele vive aqui. Muito obrigado. Ele colocou ali a Lara Trump no partido. A Lara agora está no Partido Republicano. Ela fez um discurso ótimo. O marido dela também fez um discurso ótimo, o Eric. O Don também fez um discurso ótimo. Eles são meus filhos, né? Enfim, eles foram muito bem. Todo mundo foi muito bem. Eu acho que o Hulk Hogan foi ótimo. Eu não vi ele há algum tempo. E eu falei, olha, ninguém pode brincar com esse cara, viu? Todos. Minha neta foi muito bem. Quem falou da minha neta? Sim, minha neta foi muito bem. A Kai é ótima. Ela joga golfe muito bem, por sinal. Outro homem muito importante, que é o presidente do partido, que também é o Michael Waltzman também. Mike, obrigado, Mike. Ótimo trabalho, Mike. O Mike tinha um trabalho. Ele precisa guardar os votos. Quando os votos foram colocados na urna, eles não podem ser perdidos, não podem ser jogados. Eles não podem ficar em caixas, não podem ser roubados, trapaceados. Na Carolina do Norte, naquela noite, naquela eleição, às 10 da noite a gente achava que tinha ganhado, e aí falaram, bom, tem esses votos que não foram contados. A Carolina do Norte, eram 63 advogados trabalhando ali. Aconteceram coisas ruins, mas ele foi lá, e eu falei, eu quero esse cara no partido, e o Mike fez isso, ele fez um trabalho ótimo. Foi muito especial. A gente não precisa dos votos, a gente precisa guardar os votos. E a gente já ouviu a expressão grande demais para trapacear. Quanto mais fortes ficamos, mais difícil vai ser para trapacear. Minha mulher, minha filha e a Tiffany aqui. Muito obrigada, Tiffany. O pai do Michael também está aqui, eu respeito demais, um ótimo empresário. Do momento em que voltarmos à Casa Branca, tirarmos ela do Joe trapaceiro e da risonha, a Kamala, ela é louca. Dá para falar muito pela risada de uma pessoa, ela é doida. Ela não é tão louca quanto a Nancy Pelosi, mas ela é louca. Vocês viram a Nancy
virando agora, virando o jogo, enfim. Ela era 100%, agora ela não está insegura, está insegura. Ela é doida de pedra. Acho que nós teremos os 4 maiores anos da história da América. E eu acho que o Michigan vai ser incrível, porque assim, o que vocês vão viver é inacreditável. No México, estão construindo algumas das maiores fábricas da indústria automobilística, perto da fronteira. Eles acham que podem fazer carros para vender para a gente. E isso não vai acontecer. Sabe de quem são essas fábricas? Da China. E quando eles fizerem isso, nós vamos colocar uma tarifa de 200%, 100%, não interessa. Olha, nós não vamos permitir que isso chegue nos Estados Unidos. Se querem construir essa fábrica, um amigo meu faz essas fábricas. E ele falou, para construir uma dessa não tem problema nenhum. Mas eu quero ver, sim, fazer para produzir do México para lá. É uma das maiores fábricas do mundo sendo construídas. Com o presidente burro que a gente tem, porque ele é uma pessoa burra. E eu posso dizer isso porque quando você usa a justiça como arma, eu não queria falar do presidente assim, mas quando você usa o sistema de justiça como arma, eu acho que ele é de outra trapaceiro. Eu falei, não dá para fazer isso. Porque ele queria colocar juízes trapaceiros para fazer isso também. Mas quando você usa como arma... Antes disso, eu tratava ele bem. Tratava com respeito, com mais respeito do que ele merece. Mas nós não podemos permitir que essas empresas venham e roubem os nossos empregos, destruam as nossas empresas. E ali numa empresa ali, 20 quilômetros da fronteira, estão construindo uma fábrica enorme para vender para o nosso povo. E o Michigan vai se beneficiar mais do que qualquer outro estado, porque a indústria automobilística de vocês foi roubada e nós as traremos de volta. E ela vai ser melhor do que ela era. Ouviu isso, John James? Nós vamos colocar o John James para fazer isso. E é o incrível, e nem é difícil de fazer, uma cama não é difícil de fazer isso. Se você quer construir algo na China e você quer construir aqui, a gente fala, não, a gente não quer. Nós vamos pôr uma tarifa de 200%. Constrói aqui. Então, vamos ver. A Harley Davidson construiu na Índia e aí houve uma super taxação e não conseguiram vender. O chefe da Harley Davidson esteve na Casa Branca para falar disso. E eu falei dos problemas que tivemos. E eu falei, como que vocês estão na Índia? Ah, não está indo bem porque a gente tem uma tarifa de 200%, uma taxação. Se você tem essa taxação, você não vai conseguir vender nada. E aí depois... É isso que eles fazem. Eu não os culpo. Eu acho que é o governo que permite fazer isso. Isso sim. Aí nós tivemos a luta contra a Covid. Todo mundo dá parabéns para os militares por a gente ter também derrotado o Estado Islâmico no nosso tempo. Nós tivemos o melhor regulamento, o regulatório para as nossas indústrias no nosso governo. Eu fiz o maior corte de impostos da história e o maior corte no regulatório que fizemos para gerar empregos.
Olhe para o corte que fizemos no regulatório e nos impostos. Qualquer pessoa que eu encontrei, eu já fiz a pergunta 200 vezes. Falaram que os cortes na área regulatória foram mais importantes ainda do que o corte nos impostos. Tivemos o maior da história. Mesmo antes de eu chegar no Salão Oval, nós vamos ganhar, tá? Nós vamos ganhar juntos. E antes de chegar ao Salão Oval, nós vamos resolver essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. E eu vou evitar a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos muito perto da Terceira Guerra Mundial. Se eu fosse presidente, o desastre no Afeganistão, que provavelmente ajudou Putin a fazer o que fez, ele não fez nada enquanto eu estava no governo. O desastre no Afeganistão... E eu disse que depois de 21 anos a gente vai sair. Isso deixou a China mais perto de ter armas nucleares. Pense a 1 hora. Sabe quem faz isso? A China. Está ali, pertinho do Afeganistão. E pode ter os nossos armamentos que ficavam lá, bilhões em armamento. A China está ali do lado. O aeroporto, quando houve aquela explosão no aeroporto no Afeganistão e que matou 13 dos nossos soldados, feriu 47 dos nossos, que continuam sofrendo. 47 jovens americanos que perderam pernas, braços, que tiveram seus rostos destruídos. Centenas de pessoas sofreram ali. A maior catástrofe. Foi o desastre mais vergonhoso. E por causa disso, eu acho que o Putin olhou para aquilo, viu aquilo acontecendo, e essa gente burra, e pensou, ótimo, agora é uma ótima hora para eu invadir a Ucrânia. Se eu fosse presidente, o desastre no Afeganistão nunca teria acontecido, a Ucrânia não teria acontecido. O 7 de outubro, o ataque a Israel também não teria acontecido. O Irã estava quebrado, não tinha dinheiro, e agora eles têm 250 bilhões de dólares. Mas a gente vai ter de lidar com isso. Todas essas coisas. A inflação não teria acontecido, porque a energia estava com preço baixo e depois subiu. Eu vou restaurar a paz pela força. É isso que eu sou o único presidente em 80 anos que não comecei novas guerras. Eu encerrei algumas. Derrotamos totalmente o califado do Estado Islâmico. Na próxima vez, nós teremos um domo de ferro para nos defender o nosso país. Um domo melhor do que qualquer outro, e vai ser totalmente construído nos Estados Unidos e vai ser construído boa parte dele aqui no Michigan. Por que a gente precisa ter não pode ter outra proteção que outros países têm? Por que a gente não pode ter a mesma proteção que Israel tem, que outros países têm? O Ronald Reagan queria fazer isso muitos anos atrás, mas não tínhamos a tecnologia para isso. 301 mísseis foram lançados contra Israel e nenhum caiu lá. É uma tecnologia inacreditável. E é nossa tecnologia. E nós vamos usá-la aqui para o nosso país. E ficaremos muito mais seguros. Nós faremos o maior domo de ferro. E a maior parte dele vai ser feito aqui no Michigan. E não vamos tirar nenhum centavo da segurança social e do Medicare, da assistência à saúde. Eles querem aumentar a idade da aposentadoria. E sabe por quê? Porque todos esses imigrantes estão chegando, eles estão tentando entrar no nosso sistema de saúde e na segurança social, na Previdência. Eles querem destruir esse sistema e isso não vai acontecer. Não vamos aumentar a idade em um dia. Ele quer destruir tudo. Ele não tem ideia. Bom, primeiro não tem ideia do que ele está fazendo. Mas eu mantive a promessa 4 anos atrás, de não aumentar
o seguro social. Porque com o ouro líquido que temos sobre os nossos pés, o mecanismo de crescimento que temos no nosso país, nós não precisamos cortar o seguro social. Nós nunca vamos cortar a Previdência. E quando a gente vê aquele cara burro, de QI baixo, falando isso, e falando que herdou essa inflação, quando ele diz que vai aumentar, ele vai aumentar a Previdência, bom, ele vai aumentar. Não acredite. Há muita mentira. Mas uma coisa é muito simples, eles querem aumentar seus impostos em 4 vezes, porque eles olham para os cortes que eu fiz, que acaba sendo muito maior, e eles querem ainda assim, não só não cortar, como querem aumentar em 4 vezes. Outro dia, eu ouvi na Fox, por exemplo, uma entrevista de uma pessoa falando a esse respeito. E ela estava falando, ele vai destruir a Previdência, vai destruir o sistema de saúde. Isso é desinformação. As pessoas falam qualquer coisa que querem dizer. Eu vou proteger o seguro social. Não vamos aumentar a idade da aposentadoria. Não vamos aumentar em 1 ano, 5 anos, 10 anos, como essas pessoas burras querem fazer. O país vai ter crescimento e vai usar os ativos e recursos que temos, muitos deles subterrâneos, para trazer esperança, muito antes. E vamos trabalhar com governadores e prefeitos democratas também, nessas cidades que estão sendo administradas de forma tão horrível. Vamos ver, vamos limpar o que está acontecendo em Washington, vamos reconstruir, vamos deixar a capital como a mais bonita do mundo, vamos nos livrar desse pesadelo do crime dos imigrantes e teremos a capital mais bonita do mundo. Antes, ela era mais bonita. E quando forem para Michigan, vocês vão ver o Monumento Washington ou Jefferson Memorial. Queriam mudar o nome do Jefferson Memorial. A gente não vai mudar. Lembra quando eles estavam derrubando estátuas? Eu era presidente. Eu vi o Old Bill e eu acabei deixando o Old Bill como era. E ninguém tentou mexer nessa estátua. Não vamos mexer nesses monumentos. Uma pessoa que fizer isso vai presa por 10 anos. Sem diminuir a sentença. E é lindo, as pessoas quando saem da cidade, elas... Porque aí as pessoas que queriam destruir, a gente falou tchau, tchau, não precisa ficar aqui. Nós precisamos ficar de olho nessas pessoas más intencionadas. Se não tivesse ali os militares para destruir o Jefferson Memorial, ele seria destruído. 10 anos de prisão. Não tem essa de bom comportamento, não tem nada disso. 10 anos se você estragar o monumento. Eu fui numa coletiva de imprensa, assinei isso e foi ótimo. Nós não vamos mudar o nome de Washington, Jefferson, Lincoln, como fizeram com nossos fortes. Trocaram o nome dos nossos fortes. Vencemos 2 guerras mundiais com esses fortes. O Fort Bragg. As pessoas que moram perto do Fort Bragg não estão felizes. Mudaram o nome. Ganhamos 2 guerras usando Fort Bragg e eles querem mudar o nome. No primeiro dia, eu vou assinar um decreto presidencial para que qualquer escola não use essa teoria de raça ou teoria de gênero ou e tirar qualquer conteúdo sexual ou de gênero que seja ensinado às nossas crianças. E eu não vou dar 1 centavo a qualquer escola que obrigue a vacina ou obrigue a usar máscara. E eu vou manter homens, desde o primeiro dia, fora de esportes femininos. E eu vou me opor
a segunda emenda, qualquer ataque à nossa segunda emenda, como eu já fiz antes. E eu tenho o apoio total da Associação Nacional de Rifles. Eles me apoiam totalmente. Eu os protegi durante 4 anos e nós iremos proteger vidas inocentes e vamos resgatar a liberdade de discurso. Nosso objetivo será que as pessoas votem em papel num dia só, usando identidade, usando o documento de eleitor. Mas até lá, nós temos de ganhar. Temos de ganhar, ganhar, ganhar. Nós precisamos de uma vitória arrasadora. Eu já disse 100, 200 vezes. Lembrem-se, dia 5 de novembro não é o dia. É tudo que acontece antes. E depois também, porque temos essas leis ridículas. Antes, depois da eleição. O que acontece com as urnas? Nós tivemos de tirar as urnas daqui e tal. Quer dizer, as pessoas votam 2 meses antes, ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Eles pegaram cédulas com paz. Eles pegaram essas cédulas, enfim, e colocaram em qualquer lugar. Se você pegar os 10 piores presidentes da história dos Estados Unidos e colocarem, eles não fizeram nem perto da destruição que Joe Biden. Isso o governo Biden horrível fez. Estão destruindo o nosso país. Estão destruindo o nosso país. Olha, eles têm milhões e milhões de pessoas, muitos são criminosos, terroristas, pessoas de hospital psiquiátrico chegando aqui, e eles colocam essas pessoas em hotéis. Os hotéis estão ganhando uma fortuna, né, com isso. E os militares estão vivendo nas ruas, com nada. E estão colocando essas pessoas em hotel de luxo. Então, se você quer salvar os Estados Unidos, reúna os seus amigos, reúna a sua família, vote antes, vote, não importa de qualquer forma, vote pelo correio, vote como for. Não importa, vote antes, não tem problema. Você precisa votar. Vote também no dia da eleição. Não me importa como você vota, mas você precisa votar. Vote antes também, não tem problema, mas vote. Você precisa proteger o seu voto, o que o Michael está fazendo aqui. Ele fez isso na Carolina do Norte. Quando o número da Geórgia caíram, quando na Geórgia caíram, nós vimos em alguns estados, de repente, acharam aquele monte de votos naquela eleição roubada. Isso não vai acontecer. E se você quer nos ajudar, assegurem a integridade das eleições. Isso se chama proteger o voto. E tem um site até, protectthevote.com. E ele trata da integridade das eleições. Então, para concluir, de Marquette até Midland, de Lansing to Flinton, de Detroit, aqui em Grand Rapids. Eu adoro, vocês têm cidades ótimas aqui no Michigan, grande estado do Michigan. Fomos muito bem na segunda vez, mas não vamos falar disso. Mas se lembrem, em Grand Rapids, eu estive aqui, no passado nós tivemos um comício imenso na outra eleição. Foi uma multidão como nunca vista. E eu pensei, por que a gente ia perder no Michigan? Não, a gente ganhou. O Bill Clinton falou para Hillary, e ele falou que ia perder aqui. Se você falaram para mim, ele vai perder no Michigan, vai perder em Wisconsin. E eu pensei, não, por quê? Nós temos 49 mil pessoas num comício, por que eu perderia isso? Nós vencemos. E nos vencemos foi ainda melhor, mas coisas estranhas aconteceram. Nós estávamos seguindo os passos dos grandes patriotas do Michigan, dos trabalhadores do Michigan.
que fizeram as primeiras manifestações operárias aqui há muito tempo e construíram aqui as primeiras linhas de produção. Revolucionaram as indústrias e transformaram o Estado numa força manufatureira. E nós traremos isso de volta. Estou falando da indústria automobilística, porque ela é ótima. Eu podia falar do cimento, mas eu estou falando da indústria da automobilística, e isso vai acontecer muito rápido. Vocês vão ver como acontecia, por exemplo, há 34 anos aqui, há décadas acontecia aqui. Provavelmente vocês têm de tirar esse louco, esse burro que representa os Estados Unidos, porque ele vendeu a indústria automobilística. Eu sou muito mais popular do que qualquer um outro com um trabalhador dessa indústria. Ele usa, por exemplo, esse mandato dos carros elétricos para trazer carros da China. O Michigan nos deu o Motown, o Mustang. E eles trouxeram o melhor aço, fizeram um campo, lutaram nas batalhas que tornaram os Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo. Isso é verdade. O país mais poderoso. Mas agora nós somos uma nação em declínio, num declínio muito sério. Somos uma nação falha, governada por loucos, por gente burra. Uma nação que perdeu sua confiança, o seu poder, sua vontade. Uma nação que perdeu seu caminho. Mas não vamos permitir que esse horror continue. Não vamos deixar isso acontecer. Menos de 4 anos atrás éramos uma grande nação e seremos novamente uma grande nação. Com a liderança correta, todo o desastre que o Joe Trapaceiro fez será consertado muito rapidamente. Todo o problema será resolvido e todo erro será corrigido. Nessa época, no ano que vem, as fronteiras americanas serão mais fortes, fechadas e seguras. Facilmente. Fique pronto, Tom Homan, porque a inflação não vai mais estragar a nossa economia, o otimismo vai voltar. Você terá sua confiança de volta. Por exemplo, é como um atleta, por exemplo, que não consegue sem confiança. Nós estaremos de novo no nosso melhor. Nós vamos lutar por cidadãos de todas as cores, todas as raças, todas as religiões. A liberdade será restaurada. A chama da liberdade estará queimando. E o trapaceiro de Joe Biden, o pior presidente da história do nosso país, será uma memória apagada do passado. E nós teremos de volta os homens e mulheres do nosso país que vão moldar o futuro magnífico do país quando eu for o 47º presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado. Porque nós somos todos americanos e juntos nós vamos mostrar no dia 5 de novembro que esse será o dia mais importante na história da América. Será o dia mais importante e nosso país será grande novamente. Porque o nosso país agora está acabado, nós sabemos disso. Estamos a um passo, nós somos um povo, uma pessoa, uma glória, uma nação gloriosa sob Deus. E juntos nós faremos a América grande e poderosa novamente. Nós faremos a América rica de novo. Nós faremos a América forte novamente. Nós faremos a América orgulhosa de novo. Nós faremos a América segura de novo. E nós faremos a América grande novamente. Muito obrigado, Michigan. Muito obrigado.